Olá, queridos amigos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para o nosso estudo da obra Nosso Lar, organizado pela Associação Espírita Allan Kardec. E hoje nós abordaremos o capítulo 38, intitulado O Caso Tobias. Vamos então fazer a nossa prece, elevando nosso espírito, nossa mente, até o Pai, Deus, nosso Criador, Todo-Poderoso, que é amor e bondade, e a Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas. Que nós possamos estar em sintonia também com os amigos espirituais que nos auxiliam no nosso aprendizado e constante crescimento espiritual. Agradeçamos pela presença de todos e que nós possamos então ter um momento de estudo e aprendizado gratificantes. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, amigos espirituais, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, no nosso último capítulo, André Luiz teve a oportunidade de ouvir a ministra veneranda, né? E ele agora, na companhia de Tobias, teve uma ótima surpresa. Como tinham ali muitos trabalhadores que iriam ficar nas câmeras de retificação trabalhando, Tobias pôde então convidar o André Luiz para conhecer a sua residência, o seu local de descanso, a sua casa, lá no Nosso Lar. André Luiz era uma figura assim muito agradável, conversador, né? Perguntava muito e as pessoas tinham então essa boa vontade de esclarecer, de contar as novidades sobre o Nosso Lar e como era o funcionamento ali na colônia. Então, eles se direcionaram para a casa de Tobias, né? Então, André Luiz foi junto com Tobias para a casa dele. E ao chegarem ali, André Luiz foi fraternalmente levado àquela residência, aonde lhe aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Ele está sempre aprendendo, ele aproveita todos os momentos para tirar alguma informação que auxilie no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Bom, assim que ele chegou, né, ele foi apresentado a essas duas senhoras que já estavam ali na entrada e Tobias apresentou, né, dizendo que uma era sua esposa e a outra era sua irmã. Então, Hilda e Luciana eram duas senhoras ali, uma já mais idosa, a outra bordejando a madureza, e que se apresentaram de uma maneira muito afável, generosas, cheias de gentilezas ali, recebendo o nosso amigo André Luiz. Então, André Luiz fica ali muito à vontade, né, conversando com aquelas pessoas. E ele foi ali levado a conhecer a casa. Um dos lugares em que ele foi levado foi a biblioteca da família, a biblioteca da casa. Então, ele diz ali que eles foram conhecer a formosa biblioteca de Tobias, onde ele pôde examinar volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Pessoal, então aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, né? Eu sei que, além das casas particulares ali dos habitantes de Nosso Lar, a André Luiz ainda vai falar de outros locais dentro da colônia em que existiam equipamentos, instrumentos, recursos de leitura e de aprendizado. E aí eu quis aprofundar um pouquinho mais. Encontrei esse material que é do livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando Divaldo começou a escrever sobre os temas de obsessão e desobsessão. Então, Divaldo conta que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda levou ele até o plano espiritual
aonde existiam bibliotecas, aonde existiam muitos livros. E o que o Divaldo conta a respeito disso? O Divaldo fala assim, gente, mostrou-me como são arquivados os trabalhos gráficos que se fazem na Terra. Quando um escritor ou um médium, qualquer que seja a pessoa, escreve algo que beneficia a humanidade, nessa biblioteca, lá no plano espiritual, fica inscrito com um tipo de letra bem característica, traduzindo a nobreza do seu conteúdo. Então, olha só, pessoal, conforme uma obra é escrita aqui no plano material, essa mesma obra é escrita e fica fixa, fica produzida lá no plano espiritual, tá? Traduzindo a nobreza do seu conteúdo. Então, à medida que a mente aqui no planeta vai elaborando, simultaneamente vai plasmando lá nesses fichários muito sensíveis que captam a onda mental e tudo imprime. Porque vamos pensar, gente, apesar de nós estarmos aqui no plano material encarnados, nós não estamos, nossa mente, nosso espírito, ele não está restrito, ele está acoplado, a gente pode dizer assim, anexado a um corpo físico, mas não restrito, tanto que quando a gente dorme, né, a gente pode aí em desdobramento, a gente pode ter encontros lá no plano espiritual. Então, a nossa mente, o nosso espírito continuam, né, participando, a gente pode dizer assim, do plano espiritual. Então, conforme eu elaboro no meu pensamento uma ideia, e, lógico, aqui no plano da matéria a gente precisa escrever ou através da caneta, ou através da digitação no computador, de alguma forma a gente precisa fixar isso no plano físico. Mas lá no plano espiritual, esses pensamentos, eles vão sendo plasmados em fichários muito sensíveis que captam a nossa onda mental e tudo imprimem. Olha, super interessante, eu achei isso. E aí o Divaldo continua contando, né, sobre a natureza, né, desses instrumentos, desses livros, a gente pode dizer assim. Ele fala assim: quando a pessoa escreve por um ideal e essa pessoa não é remunerada, ao se abrirem esses livros lá no plano espiritual, as letras adquirem relevo e são de uma forma muito agradável à vista, tendo uma luminosidade peculiar, um brilho. Se a pessoa, porém, além disso, ela faz por um ideal, mas quando ela está num momento difícil para ela, num momento sofrido, mas ainda assim ela se sacrifica e escreve com beleza, esquecendo de si mesma para ajudar a sociedade e a criatura humana, então é como se fosse um plus, né, para a produção desses livros. Ao abrir-se o livro lá no plano espiritual, as letras adquirem uma vibração musical e se transformam em verdadeiros cantos em que a pessoa ouve, vê e capta os registros psíquicos de quando o autor estava elaborando a tese. É como se a gente pudesse participar daquele sentimento, aquela vibração, aquela emoção que o autor teve no momento em que ele estava redigindo aquele livro. Gente, deve ser sensacional isso, né? Então, essas informações, elas estão no livro da Sueli Caldas Schubert. Ela fala sobre o Divaldo. O Divaldo conta, então, né, esse relato. E a Sueli Caldas Schubert publicou essas informações no livro Semeador de Estrelas, né, que fala sobre uma grande parte da vida do Divaldo, né?
E aí o Divaldo ainda acrescenta, do mesmo jeito que isso acontece quando o ideal é sublime, o oposto também é verdadeiro. Então, olha só, em lugares, em regiões menos felizes, também existem livros, também existem fichários. Só que esses fichários são mais desarvorados do que aqueles que na Terra elaboram cenas degradantes e deprimentes. Então, do mesmo jeito que as coisas boas, lindas, bonitas, nobres ficam arquivadas no plano espiritual, aquelas produções degradantes também ficam, só que em ambientes menos felizes, em ambientes menos nobres, né? Ambientes onde a gente vai ter sombras, onde a gente ainda não vai ter um aprendizado tão grande, né? Então, o Divaldo fala que quando esses livros são abertos, ali o que se encontra? Crimes, concupiscência, vulgaridade, e que esses livros eles têm uma vibração tão pesada que eles é como se eles exudassem, assim, é como se eles produzissem uma espécie de plasma pegajoso, com cheiro ruim, nauseante, que dá um estado muito desagradável ao leitor, exceto, lógico, aquele que gosta desse tipo de conteúdo, que se familiariza com essas ideias e se compraz nelas, e inclusive se nutrindo dessa energia ruim, dessa energia menos nobre. Então, olha só a importância que tem qualquer pessoa que produz uma obra, seja essa obra em forma de livro, de escrita, de texto, e também outras tantas, né, que a gente pode ver de produções artísticas, sejam elas por filmes, por músicas, né? Então, do mesmo jeito que aqui as letras, né, elas constituem esses arquivos, outras produções também têm a sua repercussão lá no plano espiritual. Então, a gente pode deduzir, né, da importância da produção de tudo aquilo que a gente fala, faz, escreve, publica e principalmente pensa e sente, né? Mas vamos voltar lá à visita do André Luiz, né? Que eu dei uma mudança de assunto aqui, vamos retomar. Então, na visita, a senhora Hilda, né, que é a esposa, né, do Tobias, convidou o André Luiz então para visitar o jardim, para que ele pudesse ver ali as flores, os caramanchões, né? E ele observa que cada casa lá no nosso lar, ela tem como se fosse uma preferência por um tipo determinado de flor. Então ele lembra que lá na casa de Lísias tinha muitas glicínias, tinham lírios, e ele percebe que aqui na casa do Tobias o que prepondera são as hortênsias inumeráveis, né? Então elas fazem como se fosse um tapete ali, né? Emoldurando a casa, o jardim e trazendo um perfume muito agradável. E olha só, conforme vai passando o tempo que André Luiz está lá no nosso lar, ele vai conseguindo perceber coisas que quando ele chegou, ele não percebia. Ele não percebia porque elas não estavam lá? Não, tudo já estava lá. Mas ele estava tão focado nele mesmo, nos seus pensamentos, nos seus desejos, que ele ainda não tinha se aberto, né, para perceber toda a riqueza daquele ambiente. E agora, conforme ele vai se dispondo a aprender, ele vai então tendo essa capacidade, essa percepção diferenciada sobre o ambiente, sobre a natureza, sobre a arquitetura, sobre toda a estrutura que ele pode então observar lá em nosso lar. Bom, ele estava ali, né, admirado, sentindo aquela vibração, aquele perfume, né? E estava ali comentando sobre a beleza daquela paisagem vista daquele ângulo onde eles estavam ali. Então eles poderiam ver uma parte do Ministério de Regeneração.
Bom, nesse momento, a Luciana, ela vem e chama ambos para que eles entrem, né, para a residência, que eles possam tomar ali uma refeição, né, uma alimentação leve, para que eles possam recuperar a energia e conversar um pouco mais ali amigavelmente. Conforme a conversa se desenrola, né, a gente vai ver então que Tobias e as suas companheiras vão trazendo informações ali para o nosso amigo André Luiz. E numa certa altura ali da palestra, né, o Tobias, ele então, sorrindo, ele comenta: o meu amigo é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. O André Luiz realmente desconhecia, né? E o Tobias, observando a silenciosa interpelação do André Luiz, né, que olhou assim, ficou esperando algo mais. Então o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos aqui em nosso lar nas mesmas condições que eu. Imagine, André, que eu fui casado 2 vezes. Nesse momento, André entende, né, que o Tobias está falando então dessas 2 companheiras que estavam ali à sua frente, né? E indicando as companheiras de sala, o Tobias fala então num gesto de bom humor: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas, não é? E aí o André Luiz ficou assim meio confuso. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? E o Tobias falou: é isso mesmo. Olha, gente, pode parecer estranho pra gente, mas vamos pensar. Quantas pessoas viúvas se casam novamente? Pessoas divorciadas se casam novamente? A gente sabe como é isso hoje aqui no plano da matéria. Mas o André Luiz não sabia como seria isso lá no plano espiritual, né? Como que pode ser, né? Essa situação lá no plano espiritual. A senhora Hilda, então, que era, né, a esposa, né, segundo Tobias apresentou ao André Luiz, e é essa senhora mais velha, né, que a gente pode observar aqui na ilustração, ela fala assim para o André: desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. E aí o Tobias fala bem-humorado: ah, mas não será motivo de júbilo mesmo, de alegria, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? Então, olha só, o objetivo do Tobias, quando ele conta isso para o André Luiz, é mostrar para o André Luiz que ali no plano espiritual eles conseguem já esse exercício do desapego e da expressão real de fraternidade entre nós, que somos todos irmãos em crescimento, na verdade. Então, vencer o ciúme ali no plano espiritual é algo que trazia felicidade para ele, o fato de que isso era possível, né? E aí, então, o André Luiz comenta: bom, de fato, esse problema, essa questão interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Porque sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. E os laços da alma prosseguem através do infinito. Mas como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Porque encontraríamos milhões de criaturas nessas condições. E aí ele continua, André, falando assim: muitas vezes eu já lembrei com interesse daquela passagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade.
E aí Tobias fala para ele, né? Mas é forçoso a gente reconhecer, todavia, que com toda a nossa veneração ao Senhor, ainda não nos achamos na esfera dos anjos e sim dos homens desencarnados. Então a gente está muito distante desse amor fraternal completo, total, que em algum momento, lá quando a gente evoluir completamente, a gente vai chegar. A gente ainda não consegue amar a todas as pessoas igualmente, como Jesus nos ama, por exemplo, né? O nosso amor ele ainda é parcial, ele ainda é direcionado para poucos, né? Porque nós somos aprendizes, começando o exercício do amor dentro da nossa família, dentro das nossas relações, que são ainda muito egoístas, né? Pequenos núcleos de família onde a gente exercita o amor. E André queria saber, mas então, como solucionar aqui, nesse plano, semelhante situação? E o Tobias vai responder para ele muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série enorme e muito gradativa de posições. Do mesmo jeito, entre nós outros e o anjo também existe uma série enorme e gradativa. Representa a nossa imensa distância ainda a percorrer. Então, assim, a gente está muito longe de ser anjo, mas a gente precisa se esforçar nesse sentido de buscar compreensão, de buscar entendimento. E aí o Tobias continua: ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Então, assim, a gente está muito longe de poder viver junto aos anjos. Por quê? Porque o nosso comportamento é muito longe disso. Então, é impossível a gente viver no mesmo nível, na mesma vibração, na mesma sintonia, né? E ele continua: claro que existem caminheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Então, significa que apesar de a gente lutar bastante e alguns de nós já estarmos assim bastante empenhados em vencermos os obstáculos das nossas próprias imperfeições, mesmo assim, muitas vezes nós precisamos do auxílio dos nossos guardiões, dos nossos amigos protetores, dos nossos amigos espirituais, nos ajudando a entender e a compreender essas dificuldades para o nosso entendimento. E o Tobias continua: bom, em vista dessa verdade, né, dessa distância que a gente ainda tem dos anjos, esses casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Agora eu queria que a gente fizesse uma reflexão aqui. Vocês acham que os casamentos que a gente vê aqui no planeta Terra, aqui no plano material, gente, todos eles são um casamento de almas? Ou será que a gente tem casamento por causa da beleza, por causa da vaidade, por causa do dinheiro, por causa de interesses diversos como a ganância, o poder? Então, assim, se a gente for observar os casamentos que a gente vê, muitos são por impulso, né? Bom, então, talvez seja uma minoria esses casamentos, realmente casamentos de almas, não é? O que vocês pensam a respeito disso? Vamos pensar nas pessoas que vocês conhecem e nos casamentos que vocês conhecem. Pensem um pouco nos casais com quem vocês convivem. Será que esses casamentos poderiam ser chamados de casamento de alma? Ou será que tiveram outras motivações para as pessoas se unirem, não é? Então vamos continuar aqui.
A Luciana, né, que ali o Tobias chamava de irmã, lembra? Lembra que lá no começo ele apresentou para o André uma como esposa e a outra como irmã? Então a Luciana ela fala assim: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, quer dizer, essa compreensão que eles desfrutavam ali, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. Quer dizer, foi importante para que eles pudessem viver em harmonia e em paz o amor e a renúncia da Hilda. E a Hilda então fala assim: não, nada de qualidades que eu não possuo. Buscarei resumir aqui a nossa história a fim de que o nosso hóspede conheça o meu doloroso aprendizado. Então, olha só, ela já está dizendo que apesar de hoje eles estarem bem e terem ali um ambiente de felicidade e compreensão, para ela aquele aprendizado foi diferente, foi difícil, foi doloroso. Tá? Então, ela já está adiantando que não foi fácil. Então vamos ver o que ela nos conta aqui sobre a experiência dela. Ela conta assim: Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Então ela está dizendo que realmente o casamento deles foi por afinidade. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Então, olha só, eles estavam bem, eles estavam felizes, tiveram o primeiro filho, e aí, no momento do parto em que foi nascer o segundo filho, ela acabou vindo a falecer. Bom, ela conta que o tormento deles foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo em que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Então, olha só, após o falecimento dela, ela se desorganizou e acabou também indo passar um período no umbral. E nesse desequilíbrio dela, o que ela conta? Não tive remédio se não continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então ela ficou como se fosse obcecada, como se fosse cega a qualquer ajuda que ela pudesse obter ali. E ela ficou então agarrada, presa, né, àquele ambiente doméstico. Queria lutar como uma galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico e que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Então, ela percebia que eles precisavam de uma outra mãe, de alguém que pudesse fazer esse papel. Tornava-se a situação francamente insuportável. Por quê? As pessoas com quem talvez ela pudesse contar não estavam no ponto, no nível, na vibração adequada para auxiliar. Então ela conta assim: minha cunhada solteira não tolerava as crianças. A cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens faltavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Então, olha só, ela não tinha outro apoio, né? Não pôde o Tobias, então, adiar a solução justa. E decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando os meus caprichos. Quer dizer, se fosse depender da vontade dela, naquele momento, ele não teria se casado novamente. E os filhinhos continuariam a sofrer. Ah, se eu soubesse como me revoltei, semelhava-me a uma loba ferida. Então, ela sentiu ciúme, ela se sentiu traída, mesmo ela estando desencarnada. O que ela fala? A minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Então, ela entra ali num processo de obsessão contra a Luciana, tentando aniquilar, né, aquela que ela considerava
como uma intrusa, como uma usurpadora do lar dela. Foi aí, nesse momento, que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Então, olha só, a bondade de Deus nunca falha. E não vem um espírito qualquer, mas vem um espírito amoroso, próximo da sua avó materna, por quem ela tinha preço, afeto. Então, essa avó vem em seu socorro. E essa vozinha fala assim com ela: Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois a nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada de sua casa. É jardineira do seu jardim. Suporta a bilis do seu marido. E não pode assumir um lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? Quer dizer, a pessoa está ali fazendo tanto bem e auxiliando no momento tão necessário, ela não pode ter ali um momento de paz e viver uma vida tranquila ao lado do seu companheiro? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda. Onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha neta, minha pobre neta. Então, olha só, gente, o diálogo, né? A conversa, a exortação dessa avó. Essa avó convida essa neta, Hilda, a refletir sobre como nós precisamos uns dos outros. Como os filhos da Hilda precisavam de apoio, de carinho, um carinho maternal, uma atenção de uma figura materna, de uma figura feminina, que aquelas outras pessoas não estavam dispostas a oferecer. Então, aquelas crianças, elas precisavam de encaminhamento, elas precisavam de proteção. E o próprio marido que tinha ficado ali, o Tobias, também precisava de um lenitivo para sua solidão, precisava continuar a viver a sua vida, progredindo, aprendendo e tendo ânimo, inclusive, para as lutas do dia a dia e do seu aprendizado. É difícil a gente pensar nisso, né, gente? Nós ainda temos, assim, um senso de apego, de egoísmo. Nosso amor ainda, ele é muito parcial, né? Não é um amor fraterno, realmente. A gente quer pra gente, né, quem a gente ama. Então, tem muito mais cara de apego do que amor, esse amor que a gente vivencia atualmente ainda no nosso nível de desenvolvimento. Bom, mas quando essa avó fala tudo isso para Dona Hilda, a Hilda então caiu em si. E ela fala assim: abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços aqui em nosso lar. Desde essa época, olhei para Luciana e tive, Luciana, mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos sem distinção em nosso antigo lar terrestre. Então, a partir daí, ela passa a ser então aquela que ajuda a todos. Ao ex-marido, Tobias, à Luciana e aos filhinhos, a todos eles que precisavam sim do seu auxílio. Então, olha, é uma mudança de comportamento bastante grande ali e muito importante, né? E ela continua: constituiu Tobias uma família nova que também passou a me pertencer, igualmente, pelos sagrados laços espirituais. Gente, é assim que a gente vai aumentando o amor, que a gente vai aumentando o número de pessoas que a gente ama. As nossas famílias espirituais vão ganhando amigos, ganhando novos laços, né? Mais tarde, ele também desencarnou e voltou aqui para o plano espiritual, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria.
E aí tem, meu amigo, a nossa história. Então, olha só, gente, a Hilda contando tudo isso ali para o André Luiz. Mas o André Luiz ainda queria saber, bom, mas agora que vocês estão todos aqui, como se processa o casamento aqui? E ela explica, o Tobias explica, pela combinação vibratória. Ou, de outra maneira, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Então, olha só, gente, no plano espiritual não tem casamento por interesse, por dinheiro, por ganância, por beleza, por vaidade, nem por impulso. Os casamentos acontecem por afinidade máxima, né? Quer dizer, aqueles espíritos que realmente se afinam, que têm valores em comum. Mas aí o André Luiz quis saber da outra, né? Porque a Luciana, então, ficou sem par. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? E a Luciana explica. Olha, André Luiz, quando eu desposei o Tobias, viúvo, eu já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, o meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo, né? Ou seja, ele já tinha um amor inicial, né? Que não deu continuidade. Então, muitas vezes a gente se une às pessoas porque juntos nós nos apoiamos. E aí ela continua dizendo: foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, então eles estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Pessoal, agora olha só. Vamos pensar de novo naqueles casais que a gente conhece. Será que nos casamentos, nos casais que a gente conhece, tem inquietação? Será que tem desentendimento, gente? Será que às vezes as pessoas ficam tristes por ter que compartilhar uma vida a dois com aquele companheiro que está ali sob o mesmo teto? Vocês já viram as pessoas reclamando ou dizendo que se arrependeram? Então, o que acontece nesses casos? Essas pessoas estão ali com um compromisso, sim, porque agora que casaram elas têm um compromisso, estão unidos por esse compromisso e fisicamente também, mas eles não estão integrados no que a gente chama de matrimônio espiritual. E a senhora Hilda compreendeu, né, o pensamento do André Luiz, já falou, não, mas fica tranquilo, porque a Luciana está em pleno noivado espiritual. Ela tem, sim, um nobre companheiro que já vivenciou com elas muitas etapas terrenas. Ele precedeu-a há alguns anos, então. Ele já reencarnou, regressando ao ciclo carnal. E no ano que vem, ela seguirá também igualmente ao seu encontro. Então, esse companheiro da Luciana já havia reencarnado e no ano seguinte, a Luciana também iria reencarnar para que eles pudessem se reencontrar aqui no plano da matéria, aqui na Terra, né? E aí ele ainda comenta, eu creio que o momento feliz será lá em São Paulo, né? Então eles estão ali na região do Rio de Janeiro, né? E fala então que esse projeto se daria na região de São Paulo ali. Pessoal, lá no livro O Consolador, né, de Emmanuel, com psicografia do Chico, o Emmanuel ele traz, ele discorre um pouquinho sobre o matrimônio. Por que é que todo mundo não casa unicamente por afinidade aqui no plano da Terra, né? Seria maravilhoso se todo mundo casasse realmente por afinidade, por amor, tivesse essa sintonia espiritual, né? Mas nem sempre isso é possível, gente. Agora, o matrimônio, normalmente, ele é resultante de uma resolução que a gente tomou lá antes de reencarnar, tá? Lá no plano espiritual. Muitas vezes porque a gente assume um compromisso livremente ou porque os mentores orientam. Então, assim, se eu não amo aquele espírito, por que eu assumo um compromisso com ele?
Por que eu assumo um compromisso com alguém que eu não tenho essa sintonia tão grande, né? Por quê? Porque pode ser uma prova expiatória. Então, pessoas com que eu lesei de alguma forma no âmbito das emoções, no âmbito da sexualidade, né? Eu abro ali como se fosse um débito, uma dívida, né? Ou simplesmente um desequilíbrio que é necessário que a gente venha junto para educar a nossa sexualidade, educar as nossas emoções. Então, a gente tem, sim, consórcios humanos que vão servir como provas expiatórias. E tem também outros casos em que vão servir como missões. Então, muitas vezes a gente vai ter ali resgates, provas e missões que vão servir para regenerar e para santificar aquelas relações, né, espirituais entre aqueles dois companheiros que se casam e que decidem então viver, né, uma vida de casal e aprender dentro dessa experiência que é o casamento. Então, gente, para finalizar, né, André Luiz ali vai finalizando a sua conversa, vai voltar lá para a câmara de retificação e vai carregar consigo, né, esse aprendizado que ele teve na casa do Tobias e com esse relato do caso de Tobias, né? O caso da vivência dele e desse casamento que ele teve primeiro com a senhora Hilda, que veio a falecer, que deixou ele viúvo, e esse segundo casamento que ele teve então com a Luciana. E nos deixa essa visão da importância de nós olharmos, né, para as nossas relações, entendendo que nada é nosso. Nem o meu marido, nem a minha esposa, nem o meu filho. As pessoas estão aqui ao nosso lado para se desenvolverem ao nosso lado e nós devemos amá-las da melhor maneira possível e aprender nos nossos relacionamentos, sabendo que somos todos irmãos e que nada nos pertence, nem as pessoas e nem as coisas. Então, quando a gente diz minha casa, meu carro, meu trabalho, todas essas coisas e pessoas no nosso caminho são empréstimos divinos para que a gente possa usufruir e crescer, usando com respeito, com amor, com sabedoria, coisas e valorizando as relações pessoais que nós temos uns com os outros. E para encerrar, eu vou deixar com vocês aqui o pensamento dessa frase de André Luiz no livro Libertação. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Desejo a todos vocês que vocês possam reler o capítulo, reler e ouvir novamente as nossas lições, as nossas ponderações, levar as suas reflexões para os seus momentos de prece, para os seus momentos de meditação, e que a gente possa realmente aproveitar esses conhecimentos trazidos pelo nosso companheiro André Luiz do plano espiritual para nós, através das mãos do nosso querido Chico Xavier. Nossa gratidão a ambos, a Luísa, Chico Xavier e a toda a espiritualidade envolvida na transmissão dos conhecimentos do Divino Mestre, de Deus nosso Pai, para nós que estamos aqui sedentos e necessitados de amparo, consolo e de conhecimentos. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, gratidão aos amigos espirituais. E tudo de bom a todos. Um grande abraço e até nosso próximo estudo.